Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué, no capítulo 7, do verso 1 até o verso 9. Semana passada a gente viu aquilo que Deus queria do povo de Israel. A gente percebeu ali na queda do muro de Jericó, a maneira como Deus agiu, uma forma sobrenatural, como Israel tomou posse ali daquela cidade. E agora no capítulo 7 a gente está vendo a continuação de toda daquele cenário, de tudo aquilo que havia acontecido antes. Israel chega ali, anda ao redor daquele muro, sem fazer absolutamente nada, simplesmente andando com a arca, com as trombetas soando e o povo só marchando ao redor. No último dia, depois de 6 dias, no 7º dia, o povo vai lá, dá um brado, dá um grito, todo aquele muro, toda aquela fortaleza vem ao chão, e Israel entra e acaba com tudo rapidinho, como Deus havia ordenado. Parecia uma coisa tão simples, tão fácil, algo sobrenatural, algo que Deus fez, e no estalar de dedos as coisas acontecem. E agora a gente vê nesse capítulo 7 a continuação disso. Uma fortaleza enorme havia sido conquistada, que era justamente Jericó. Era aquilo que impedia os povos de chegarem a Ai, uma cidade localizada ali no alto de uma colina. Uma cidade não tão fortificada, uma cidade sem tantos exércitos ali, não era uma cidade grande, na verdade. Então a gente vê o desenrolar dessa situação. Eu vou estar lendo a partir do verso 1 até o verso 9, do capítulo 7 de Josué. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então, Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? É interessante a gente olhar essa narrativa logo depois da vitória sobre Jericó. Que mudança drástica aconteceu com esse povo, com aquele exército tão forte, de uma situação para outra. Haviam sido vitoriosos, haviam feito algo maravilhoso ali, e logo em seguida vão lá numa cidade menor, numa cidade com poucos soldados, chegam lá e levam uma surra. A grande verdade é essa: eles apanham muito. A tal ponto de eles estarem descendo, a ideia que fala do texto é que eles estavam descendo correndo no meio das pedras, tropeçando, caindo e apanhando. 36 homens morreram nessa descida, de tanto apanhar, de tanto tropeçar. Como pode? O que é que aconteceu
com isso. E quando eu comecei a ler esse texto, eu falei, puxa, é um texto bem interessante, porque a gente sabe o porquê, nós sabemos as respostas disso. Mas nesse dia, quando isso acontece, até Josué perguntar para o Senhor, ó Deus, por quê? Eles ainda estavam ali meio que sem entender. Eu fico imaginando como o que passava pela cabeça daqueles homens, daqueles soldados, quando chegaram perto do acampamento, no acampamento, com seus familiares olhando para eles, e eles com aqueles olhos esbugalhados, grandes, de terem corrido, de estarem com medo. E alguém pergunta, cara, mas me conta, o que aconteceu lá em cima? Nós apanhamos. E apanhamos feio. Nos botaram para correr aqueles homens de Ai. Mas como assim? Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo escolhido de Deus, nós sabíamos que Deus havia prometido essa terra para nós. Como assim agora a gente apanhou tanto? Mas é interessante no verso 2 e o verso 3, o que diz? Sucedeu que Josué enviou um homem de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. É interessante isso, saber que o povo começa a tomar as decisões para si. Sabe algo que é muito peculiar quando a gente começa a experimentar algumas vitórias na nossa vida? É que a gente acha que não precisa mais de Deus. Quando a gente começa a vencer em algumas áreas das quais nós tínhamos alguma dificuldade no passado, a gente começa a perceber ou começa a se achar merecedor daquilo, ou começa a entender que nós temos força suficiente em nós mesmos para derrotar aqueles inimigos que antes eram tão difíceis. Nós começamos a achar que Deus não precisa interferir nos nossos planos. Essa é a primeira coisa que a gente percebe aqui, porque o povo nem sequer ora a Deus e pergunta a Deus como é que nós devemos atacar Ai. Josué manda os homens, eles vão lá, eles espiam, voltam, falam, olha, tranquilo, Josué. Sossegado, nem manda todo mundo não. Manda só uns 2, 3 mil homens aí, que é o suficiente para a gente derrotar esse exército. Não precisa mais do que isso. 2, 3 mil homens são suficientes para a gente fazer isso. Mas sabe o que é interessante? Que o povo de Israel, na época de Moisés ainda tinha, quando Moisés fala para que o povo vá lá espiar aquela terra, olha só o que esse mesmo povo, ou seja, os pais desses homens falavam. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão, lá em Números. Como que então muda tão rapidamente essa visão, essa ideia do inimigo que eles estavam lutando contra? Anos atrás, o povo vai lá e fala, olha, nós não podemos tomar conta daquela terra não. E começam a falar dentro do povo, no meio do povo, olha, nem pensa. A gente não vai conseguir chegar lá não, esse povo é forte demais para nós. Mas eles começam a experimentar aquilo que Deus faz na vida deles. Eles começam a experimentar então as vitórias que Deus havia dado para eles, sem que eles precisassem fazer qualquer esforço. A grande verdade é essa. Porque quando eles atravessaram o Jordão, foi pela obra de Deus ali, que parou, que abriu, que dividiu aquele rio,
que transbordava naquela época, que era quase intransponível, e aquele povo atravessa todo aquele rio a pé enxuto. Que quando vai conquistar aquela cidade murada, aquela cidade fortificada, derruba todos aqueles muros com apenas um grito. Sabe, isso começa a criar dentro de nós, olha, eu sou bom. Realmente, eu acho que eu levo jeito para essa coisa. Esse é o maior problema que o servo de Deus, o filho de Deus enfrenta quando ele começa a esquecer de Deus. Quando ele começa a achar que Deus não precisa mais fazer parte dos seus planos. Quando nós começamos a tomar as decisões nas nossas mãos, quando a gente começa a perceber ou achar que nós temos controle sobre as situações, nosso coração começa a ficar altivo. Se nós olharmos para as nações na Europa, por exemplo, lugares onde floresceu o Evangelho no passado, onde houve os grandes avivamentos, por que tantas igrejas estão fechadas? Por que tantas igrejas se transformaram em boates agora? Porque as pessoas não querem, não buscam mais a Deus. Porque elas se acham autossuficientes. Para que Deus? Eu dou conta da minha vida. Eu sei a estratégia melhor para fazer isso, eu sei a maneira melhor para cuidar daquilo, eu sei como vencer aquilo que eu preciso vencer. E eu creio que foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo naquele momento. Josué é um homem de Deus, Josué é um homem que com certeza estava buscando fazer a vontade de Deus. Mas talvez o povo naquele momento, naquele ímpeto daquela vitória anterior que haviam conquistado Jericó, estavam tão empolgados com aquilo, que esqueceram de consultar novamente o Deus que havia feito aquilo no passado. Jeremias, ele diz que, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. É interessante que ele está falando isso para o povo de Israel. Ele não está aqui dizendo que maldito é aquele que confia no outro homem, que confia na pessoa que está do seu lado. Não, pelo contrário. O que Jeremias está dizendo, ele falou assim, maldito é aquele que põe nele mesmo a sua esperança. Maldito é o homem que confia na sua própria força, na sua força humana, naquilo que as suas mãos podem fazer, naquilo que a sua inteligência pode fazer, mas que esquece de Deus, mas que se afasta dos planos de Deus. Porque nós não somos nada, meus irmãos. Nós não temos poder algum em nossas mãos, as decisões que nós tomamos, a maioria delas são ruins. Será que nós não estamos que nem esse povo que se afasta, que não quer que Deus faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano? Será que nós também não estamos fazendo a mesma coisa que o povo de Israel, depois de começarmos a experimentar Deus ajudando, abençoando a nossa vida, Deus nos dando melhores salários, Deus nos dando melhores posições no nosso trabalho, Deus nos dando melhores condições para a nossa sobrevivência? Nós começamos então a falar, ó Deus, agora eu já não preciso mais do Senhor não, eu já saí daquela situação difícil que eu estava. Então agora, Deus, eu posso caminhar sozinho. Lembra do pastor Guilherme, que eu sempre falo aqui, aquele pastor lá da comunidade ribeirinha? Teve um ano que eu ia levar o pessoal para fazer uma sobrevivência no mato. Eu era responsável por levar aquele pessoal lá. E o pastor Guilherme, ele chegou para mim, eu tinha falado para ele, pastor, vou precisar de uma canoa para levar esse pessoal, os meninos, para cavar um poço, onde a gente ia montar um acampamento depois de 2 semanas.
Então precisava cavar um poço 2 semanas antes para que a água pudesse limpar e a gente tivesse água para beber. E eu cheguei lá, o pastor Guilherme tinha arrumado uma canoa, velha, bem velha. Eu olhei para aquela canoa, olhei para a cara do pastor Guilherme, sabe quando você vê aquele brilhozinho assim na ponta da boca dele? Eu falei, vai aprontar, né? Não deu outra. A hora que o pessoal começou a subir naquela canoa, meus irmãos, parecia um limão aquela canoa. Ela não parava, ela ficava desse jeito, balançando, mas muito. E era bem época do inverno, então a maré estava bem alta, e a gente tinha que descer o rio, né? E a maneira mais fácil para você descer o rio é aproveitando a força da maré. Com 10 pessoas dentro da canoa, não tem jeito, se você for remar, você não perde tempo. Fomos para o meio do rio, né? Faltavam 2 dedinhos para entrar água dentro da canoa, isso é normal. E aí eu comecei a remar, e eu comecei a ver a água chegando no meu pé, e um pouquinho depois já estava cobrindo o meu pé. E eu falei, o negócio não vai ter jeito não, a gente vai para o fundo, pensei comigo. E aí eu caí na besteira de pedir para um rapaz que estava lá no meio da canoa, falei, olha, tira a água da canoa para nós, porque se essa água continuar entrando, a gente vai afundar. E o cidadão tirou a água. Só que normalmente, quando você vai tirar a água da canoa, você tem que ficar com o seu corpo imóvel e só fazer isso com o braço, né? E aquele irmão abençoado, ele fazia assim. Cada caneca que ele tirava, entrava um balde de 20 litros dentro da canoa. Quando eu vi, eu falei, bom, já não tem mais jeito. Peguei meu chinelo, comecei a amarrar o chinelo, comecei a pegar as ferramentas, amarrar, enfiar debaixo do banco da canoa. Parei de remar, enfiei o remo debaixo e fiquei só esperando. Falei, a gente vai afundar. Não deu 2 minutos, no meio do rio. E aí, nessa hora, é que você começava a perceber a confiança das pessoas. Porque quando a gente estava ali na margem, aqueles meninos pulavam no rio, nadavam de um lado para outro. Não, mas esse daqui, o rio é tranquilo, é sossegado. Mas quando a canoa afundou lá no meio do rio, onde tinha 1 quilômetro para chegar na margem quase, você olhava para o olho daqueles meninos e estava desse tamanho assim. E eu falei, olha, não tenta nadar, só segura na canoa e vai batendo o pé para a gente ir para a margem. A gente foi uns 2 quilômetros para baixo da onde a gente ia ter que ficar, porque até chegar na margem nadando desse jeito. Aí quando terminou de chegar lá na beirada, tínhamos que tirar a água da canoa. Conclusão, nós não conseguimos cavar o poço, e malemar conseguimos chegar de volta de tão cansado que a gente estava. Mas às vezes a gente pensa a mesma coisa. A gente fala, olha Deus, eu já tenho todo o controle na minha mão, eu já tenho toda a segurança daquilo que eu estou fazendo, eu já tracei os meus planos, eu já fiz todo o planejamento da minha viagem, já fiz todo o planejamento da minha vida e vai dar tudo certo. Nada vai dar errado. O problema é que a gente não tem controle sobre todas as coisas. E se nós não colocarmos Deus na nossa vida, se nós não buscarmos Ele nos nossos planos, provavelmente a gente vai se dar muito mal. Tiago, no capítulo 4, o verso 13 a 15, ele nos faz esse alerta. Ele fala exatamente o seguinte: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali, 1 ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou faremos aquilo. Será que nós estamos realmente dispostos a incluir o Senhor nas lutas que nós temos tido? Ou a gente está como esse povo que fala assim, olha, Deus, não interfere não, porque eu já tenho a situação toda nas minhas mãos. Eu já sei que aquele exército é pequenininho, então vamos mandar só uns 2, 3 mil homens, é suficiente. Não cansa todo mundo não, Josué. Sossegado, a gente é muito melhor do que eles, a gente dá conta do recado tranquilamente. Apanharam muito. Muito.
Mas há uma outra coisa que a gente esquece, ou que a gente faz com muita frequência, é que depois que a gente leva esse tropeço, depois que a gente leva essa corça, quando a gente esquece, quando a gente faz os nossos planos e as coisas dão errado, e quando a coisa piora na nossa vida, quando essa canoa vai para o fundo, aí nós queremos que Deus conserte o nosso fracasso. Aí nós nos prostramos diante do Senhor e, ó Deus. Mas sabe que alguma coisa que é interessante nesse texto, quando ele fala, quando Josué fala ali no verso 6, ele fala, então Josué com as suas autoridades, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra, diante da arca do Senhor e cobrindo de terra a cabeça, permaneceu ali até a tarde, e disse então Josué, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. O que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Sabe que algumas vezes eu fico pensando que a gente faz exatamente a mesma coisa com Deus. Quando nós não esquecemos, quando nós não buscamos a Deus, quando nós já não buscamos, não o incluímos mais na nossa vida, quando a gente acha que é forte o suficiente para lutar as batalhas que temos na vida, e nós tropeçamos, nós falhamos, a maioria das vezes nós chegamos sim diante de Deus e com a cabeça baixa, com o rabinho no meio das pernas, mas nós não falamos para Deus, olha Deus, a culpa foi minha, Senhor. A primeira tendência que nós temos é falar, Senhor Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que é que nós estamos sofrendo tanto, Senhor? Então deixasse como estava antes. Por que o Senhor permitiu que a gente chegasse até aqui para morrer agora? Não foi exatamente a mesma coisa que aconteceu lá atrás, na época do Egito, quando eles estavam atravessando? Disseram-lhe os israelitas, lá em Êxodo, no capítulo 16, verso 3, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa geração. Meus irmãos, é uma coisa comum para nós, é reclamarmos de Deus ao invés de olharmos o porquê nós fracassamos. Nós queremos que Deus conserte os nossos fracassos sem que nós consertemos a nossa vida, o porquê nós fracassamos. Nós nos dobramos diante do Senhor e falamos, ó Deus, o Senhor que me trouxe até aqui, agora o Senhor vai deixar morrer na praia? Que isso? Ao invés de olhar para a nossa vida e falar, Senhor, por que quando cheguei até aqui, Senhor, a coisa deu errado? Onde foi, Senhor Deus, que eu vacilei? Aonde foi, Senhor Deus, que eu pequei? Aonde foi, Senhor Deus, que eu errei nos planos que o Senhor tinha para mim? Onde foi que nós falhamos? É engraçado que Josué havia recebido do Senhor uma orientação tão clara no primeiro capítulo, ali no verso 7. Ele fala, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. O Senhor havia dito para Josué, olha Josué, se você caminhar nas minhas palavras, se você fizer aquilo que eu falo, se você meditar na minha lei dia e noite, Josué, nada disso vai acontecer, você vai ser bem-sucedido em todas as suas investidas. Com certeza Josué deve ter falado isso para o povo. Mas eu não sei se o povo entendeu. Eu não sei se o povo quis
Eu não sei se o povo acreditou que obedecer à lei do Senhor traria para eles a bênção que eles queriam tanto. Provavelmente, eu creio sim, que Josué, ele se humilhou diante do Senhor, estava completamente machucado, arrependido e pensando, Deus, o que foi que nós fizemos de errado, Senhor? Mas até mesmo ele, em vez de chegar diante do Senhor e falar, Deus, me perdoa, o que nós erramos? Ele primeiro questiona, Senhor, por que nós chegamos até aqui e falhamos? Porque o Senhor permitiu a Deus que nós chegássemos aqui antes o Senhor tivesse nos deixado do outro lado. Não havia uma promessa para aquele povo, não havia uma lei dada para o Senhor, pelo Senhor para aquele povo. Então por que duvidar? Então por que não viver aquilo que Deus havia dito para eles? Na nossa vida nós fazemos a mesma situação, nós fazemos as mesmas escolhas. Nós temos a palavra do Senhor, como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16 e 17, fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós sabemos a maneira certa de fazer as coisas, nós sabemos o que Deus ensina, nós sabemos como é para sermos bem-sucedidos na nossa vida, só que o problema é que nós esquecemos disso. O problema é que depois de algum tempo nós achamos que essa palavra não é mais para nós, foi escrita só lá para Timóteo, lá no passado. Que as promessas que Deus havia dado para Josué era só para Josué, não tem nada a ver comigo com essas coisas. Eu olho mais para a Bíblia como um livro bonito, um livro que eu leio, um livro que acalma o meu espírito, mas não mais como um livro da lei do Senhor, um livro que é a minha baliza, é um livro onde faz com que eu tome todas as minhas decisões, que eu faça todas as minhas coisas baseados naquilo que esse livro ensina. Será que realmente nós acreditamos que essa palavra do Senhor, essa Bíblia da qual nós temos do nosso lado na cama, no nosso escritório, na nossa estante, é de fato a palavra do Senhor e é inspirada por Deus a tal ponto de nos ajudar em todas as áreas da nossa vida? Eu quero crer que se realmente nós buscássemos seguir essa palavra, se nós buscássemos seguir as orientações que estão aqui, Deus não precisaria ficar correndo atrás dos nossos fracassos. Deus não precisaria ficar tentando consertar as burradas que nós fazemos. Nós queremos que Deus sim conserte, mas nós não queremos consertar a nossa vida conforme a palavra dele. Nós não queremos seguir aquilo que ele determina que nós sigamos para que a gente não falhe na nossa vida. Quando eu voltei daquele dia com a canoa, olhei para a cara do Guilherme, aí já não era mais uma estrelinha de um lado, era uma estrelinha doente um do lado do outro. Ele virou para mim, vocês não chegaram, né? Ele estava lá na beira do rio, vendo a gente afundar, lá no meio. Eu falei, Guilherme, você aprontou, né? Sabe qual foi a resposta dele para mim? Você não me perguntou se essa canoa ia aguentar ou não. Se você tivesse perguntado, ia falar, não, essa canoa não aguenta, leva só 5. Você quis levar 10, leva 10. Nós fazemos a mesma coisa com Deus. Deus nos dá as instruções, Deus fala que nós devemos levar a nossa vida baseado na palavra dele, que nós devemos viver a nossa vida conforme as regras que ele criou para o mundo e para nós, como os seus filhos. Mas nós nos perguntamos para ele que nos fez, ele que nos criou, ele que sabe todas as coisas, e nós achamos que nós conhecemos alguma coisa. O próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 7, verso 24, fala, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E o restante do versículo é que vieram a tempestades, os ventos deram contra aquela casa e ela
resistiu, ela não caiu. Algumas vezes nós falhamos, nós tropeçamos e caímos feio, porque nós não baseamos as nossas decisões nas orientações que Deus dá. Nós não baseamos a nossa vida naquilo que Deus ordenou para nós. E aí nós só corremos atrás do Senhor falando: Deus, conserta o estrago que eu fiz. Conserta, Senhor, o fracasso que aconteceu comigo. Não deixa que o meu nome vá para a lama, Senhor, porque as pessoas agora estão caçoando de mim, falando que eu falhei. Não deixe, Senhor, que a minha vida termine agora. Por último, o verso 1, o verso 4 e o verso 5. Ele mostra também um pouquinho sobre as consequências de nós começarmos a, aos poucos, nos afastar de Deus. Os pecados que muitas vezes nos cercam, as situações que às vezes nos rodeiam, não nos afasta do Senhor, não nos tira da presença do Senhor de uma hora para outra, mas elas vão devagarzinho tomando conta das nossas vidas. E eu mudei um pouquinho esse texto, esses versos, e eu comecei a lê-los de trás para frente. E eu tentei transcrever de uma outra forma aquilo que está aqui nesse texto. E o que eu fiquei pensando é justamente dessa forma. O povo ficou desanimado, pois foram perseguidos ladeira abaixo e apanharam tanto, ao ponto de 36 homens guerreiros morrerem. Apesar de um exército de 3.000 homens sair para atacar a cidade, foram colocados para correr. Tudo isso porque Deus se ofendera, com a infidelidade de apenas um homem, Acã, que resolveu se apossar de coisas consagradas a Deus. E por isso todo o povo foi chamado infiel pelo Senhor. É interessante que nós olhamos o verso primeiro, fala, mas os israelitas foram infiéis. Deus não fala que Acã foi infiel. Ele fala que os israelitas, todo o povo, foi infiel. E eu fico pensando nessa vida, e nessa história, e nós vamos ver isso na outra semana, no outro sermão, no dia 4, como o pecado traz consequências não só para a nossa vida, mas para toda a comunidade onde nós estamos inseridos. Quando as nossas falhas, quando o nosso afastamento do Senhor, quando as nossas decisões erradas, não dizem respeito somente a mim e a você, mas sim a todo o povo de Deus. Todos nós sofremos quando alguém falha. Todos nós sofremos quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor. Todos nós padecemos quando as decisões que nós tomamos não são consultadas diante da mesa, diante da presença do Senhor. Todos nós sofremos quando nós não queremos viver segundo aquilo que Ele tem para nós, segundo a palavra dEle. Eu acho que nós devemos parar para pensar e avaliar a nossa vida, para saber se realmente nós estamos vivendo para nós mesmos ou para Deus. Primeira carta de Pedro diz o seguinte: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. O Senhor Deus vai trazer à tona tudo aquilo que nós fazemos. O Senhor deixou para nós o manual para o adorarmos.
O Senhor deixou para nós a palavra dele que nos ensina como buscarmos, como entendermos a sua vontade, como vivermos para ele. E se nós estamos aqui sentados nesses bancos nessa manhã, e falamos que o amamos, então devemos viver segundo aquilo que essa palavra nos diz. Não segundo as nossas convicções, não segundo os nossos planos, não segundo aquilo que o mundo aí fora fala que nós devemos fazer, mas segundo aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós não podemos simplesmente falar, Deus, não quero que o Senhor faça parte dos meus planos. Eu não quero, Senhor, que o Senhor interfira na minha vida, não, porque uma coisa é a minha adoração com o Senhor no domingo. Domingo, tudo bem, eu vou lá, eu me curvo diante do Senhor, Deus. Mas durante a semana, não. Durante a semana, eu é que entendo de engenharia. Eu é que entendo de medicina, Senhor. Eu é que entendo de mecânica, Pai. Eu é que entendo até de Bíblia, Senhor. Então, não venha colocar o pitaco aqui na minha vida, não. O Senhor vai nos julgar. O Senhor vai trazer à tona nossas vidas, Ele vai nos mostrar, Ele vai exercer sobre nós o seu juízo. E muitas vezes nós vamos sofrer, nós vamos cair lá na frente, não porque Deus é ruim, é porque nós não baseamos as nossas decisões na vontade dEle. Mas também o Salmo 119, o verso 1 e 2 fala que como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. É o contrário daqueles que não buscam no Senhor a sua direção. É o contrário daqueles que vivem caindo, tropeçando e pedindo para que Deus os conserte, para que Deus conserte os seus fracassos. Porque aquele que busca viver para o Senhor, aquele que busca viver os caminhos irrepreensíveis do Senhor, terão menos chance de fracassar. Terão menos chances de falhar na sua vida. Não estamos isentos, não estamos livres dos tropeços, das falhas, dos pecados que nos cercam. Mas se a nossa vida, se a nossa devoção realmente partir de um coração que quer agradar ao Senhor, que comece a incluir o Senhor em todas as áreas da nossa vida e no comando da nossa vida como um todo, nós vamos experimentá-lo de uma maneira diferente, talvez, do que aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós vamos saber aquilo que Deus faz e a maneira como Ele age no nosso meio. Para encerrar, eu gostaria de lembrar aquilo que Paulo fala em Romanos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, renovem-se, mudem a maneira como vocês vivem. Mudem a mente de vocês, não permita que o mundo seja o padrão da vida de vocês. Não permita que as situações que estão ao seu redor tomem conta da vida de vocês, fazendo com que vocês pensem que vocês têm condição de tomar decisões melhores do que Deus tem. Não permitam que a maneira como nós somos ensinados pelo mundo seja mais forte do que a maneira como Deus quer que nós vivamos. Se nós queremos realmente experimentar a graça do Senhor na nossa vida, se nós quisermos experimentar as vitórias que Deus tem dado para nós, nós devemos viver para Ele. Colocar as nossas vidas como um sacrifício vivo no altar dEle. Colocar a nossa mente focada naquilo que Ele quer, não naquilo que nós queremos. O povo de Israel, nesse texto, nesse pequeno relato aqui, quando ele vai atacar aquela cidadezinha de Ai, ele apanha muito.
porque esqueceu de coisas básicas, simples. Ele esqueceu que é Deus quem dá as vitórias. Ele esqueceu que a vida e tudo aquilo que nós somos vem dele. E se nós não dependermos dele, nós vamos falhar, nós vamos fracassar. Mas se nós nos entregarmos, se nós dependermos, se nós buscarmos as orientações dele, a gente vai ver tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Como igreja, como indivíduos, como famílias, o Senhor Deus quer agir no nosso meio. Mas Ele precisa agir primeiro no nosso coração, para que a gente sinta o desejo de incluí-lo em nossos planos. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que Ele nos ensine a depender dEle. Amém?